Julico, vê aí se aparece para tu, amor. Para mim tá aparecendo gravando. Tá, já tá Ok, gravando. já, né? Então vamos Já. lá, pessoal. Boa noite para todos e todas, né? Nós, todos os anos, faz uns 3 anos mais ou menos, a professora Roberta de Biologia da EJA, ela faz uma palestra no noturno com a ideia de prevenir, né, e esclarecer sobre o Outubro Rosa e a gente conhecer um pouquinho sobre o câncer de mama. Aí, a semana passada, a Rô fez essa palestra para os alunos do noturno e os professores, alguns, inclusive da manhã e da tarde, participaram. E eu falei que eu tinha uma amiga muito querida que eu queria trazer, que é a Mariana. Eu trabalhei com a Mari no colégio particular durante 5 anos e a gente se conheceu lá, depois ela saiu, foi para outra escola, foi ser coordenadora no particular, também era da rede pública. E aí ela tem algumas coisas para nos contar. Ela falou: "Você vai me apresentar?" E eu disse: "Não". Eu falei: "Não, porque você vai contar, né? Você vai contar a sua experiência, tudo que você sabe, mas tudo que você viveu, né? E a gente é muito amiga, apesar de longe, distante, né, Mari? Nós tínhamos Isso. uma proximidade bem legal. E ela passou pelo desafio do câncer e ela tá aí linda, loira, alta e magra. Alta é mentira, que ela é baixinha. Mas magra, Mentira, não sou não. Ó, quem tá falando que eu sou ela, baixinha? ela é baixinha, mas é magra e loira, tá, gente? Então, com vocês, Marigali, fica à vontade. E aí, o que a gente pede? Só para o pessoal desligar o microfone. Quem tiver alguma dúvida, quiser colocar no chat. Se não quiser perguntar aqui no particular, manda para nós, tá com vergonha. E se quiser fazer também ao vivo, não tem problema, tá bom? Boa sorte, Mari. Estamos aqui. Se precisar, pode chamar, tá? Ah, tá bom, muito obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer a Vivi e toda a direção da escola por ter me dado essa oportunidade, né, do convite. A Vivi já até falou um pouquinho, podem me fazer perguntas, viu? Me chamar, se eu conseguir ver aqui no chat. Isso, a gente fala palestra, mas na verdade eu gosto de chamar mais como um bate-papo, porque eu não vou passar nenhuma informação que é 100%, que isso é a ciência. Eu não vou falar muito sobre isso, porque vocês já tiveram, né, essa palestra muito legal, a Vivi me mandou algumas fotos, e então, assim, eu sei que vocês já estão bem a par do assunto técnico. Então, hoje eu vim aqui para mostrar um pouquinho o outro lado. Então, Vocês estão me eu ouvindo? vou... Oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, então, eu vou seguir aqui uma pautinha básica, para eu também não me perder e não tomar muito tempo, tá, de vocês também, porque eu sei que todo mundo aí trabalhou hoje, vai trabalhar amanhã, então, assim, vai ser bem um bate-papo mesmo. Então, assim, a Vivi já me apresentou, mas mais detalhadamente, eu sou a Mariana, mas todo mundo me chama de Marigali, por conta de 20 anos já dando aula, sempre para o ensino médio, os alunos me deram esse nome para ficar mais fácil. Hoje eu tenho 40 anos, apesar de sempre brincarem que eu tenho 28 anos por 28 anos, né, Vivi? Mas eu tenho 40 anos e quando eu descobri que eu estava doente, eu tinha uns 37, que eu vou explicar melhor como é que foi que aconteceu. Eu sou formada em biologia, né? Eu sou professora de biologia também, já há uns 20 anos, trabalhei em escola particular a vida inteira, também fui da rede pública. E, e apesar de ser formada em biologia, o câncer não era um assunto que estava muito em pauta. Eu, basicamente, era aquilo de falar o que explicar para os alunos, mas e falar do Outubro Rosa, da importância do Outubro Rosa. Mas quando você passa por isso, você percebe que o Outubro Rosa é um pouco diferente, né? Quando você está passando por ele, está passando por outubro, por setembro, por agosto e todos os meses,
você começa a enxergar ele um pouco diferente. Então, era sobre isso que eu gosto de conversar. Então, vamos falar um pouquinho do meu diagnóstico. Então, em julho de 2018, eu senti um caroço na mama esquerda, e eu sempre tive esse caroço, isso que é o mais engraçado. Então, todo mundo fala muito do autoexame, isso é importantíssimo. Só que eu sempre tive esse caroço, eu nem me lembro quando foi que eu não tive, e nunca ele foi nada. Só que dessa vez eu percebi que ele estava doendo, e nunca tinha doído, então alguma coisa tinha de errado. Eu fui no médico, e é uma coisa que todo mundo fala para mim, na hora que você vê a cara do médico olhando para você, você já sabe que o negócio não é uma boa coisa. Se ele não fala que é virose e olha para você com uma cara um pouco estranha, você já percebe que pode ser alguma coisa além do normal. E aí ele já mandou fazer todos os exames, e aí foi mamografia, aí chega a mamografia no meu exame, tem um índice, né, a mamografia, que vai de 0 a 5, que a gente chama que é BIRADS. E ele dá o grau do que pode ser aquele nódulo, desde um simples nódulo de gordura, um nódulo benigno que não é nada, até as porcentagens de chance de ser um tumor maligno. E de 0 a 5, o meu BIRADS já deu 4, logo no primeiro exame. Pediram para eu refazer a mamografia, refiz, deu a mesma coisa, e aí fui para biópsia. Aí quando vai para biópsia, aí você já praticamente sabe. Aí fiz a biópsia e, como eu já imaginava, veio lá que era um adenocarcinoma maligno. Eles colocam um nome bem difícil, que parece aquele meme, né? No começo eu não entendia nada, e lá para o meio eu já não estava entendendo o começo, e no fim eu já não estava entendendo era nada. Mas eu entendi que era o câncer, e aí fui no médico no dia seguinte. Aí no dia seguinte me deram qual era o protocolo que eu ia fazer, 8 quimioterapias, uma cirurgia e sessões de radioterapia. E aí, quando eu cheguei no médico, ele falou, você tem câncer e o seu cabelo vai cair. Eu falei, tá, mas qual é a ligação? Eu achei que, tipo, tinha tanta coisa mais para falar, mas eu acho que todo mundo deve perguntar isso, que já foi a primeira coisa que ele falou para mim. Ó, você tá com câncer e seu cabelo vai cair. Aí eu falei, tá, mas vai cair agora? Cai na mesma hora? Não, vai caindo conforme você vai fazendo as sessões. Falei, tudo bem. Comecei a fazer o tratamento e assim, antes de falar sobre o tratamento, alguém escreveu aqui, eu não consegui ver o nome da pessoa, mas ela, não sei nem se foi uma mulher, desculpa, não vi quem foi, falou uma coisa que é a primeira coisa que eu gosto de falar depois que eu mostro como eu descobri a doença. As pessoas têm medo do câncer. Parece Harry Potter, que você não fala o nome do Voldemort, né? Porque senão ele aparece. O meu pai foi assim, eu fui falar para ele, ai, mas eu tô com câncer. Aí meu pai já não falava a palavra, mas é maligno? Não é, o câncer é maligno. Não, mas não pode ser um câncer benigno? Não tem como. Só que as pessoas morrem de medo do nome, parece que falar o nome vai bater na sua porta, é o chamado. Né? Então, não é assim. Eu gosto de falar para as pessoas, fala o nome, câncer, 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 porque se ele bater na sua porta, quando você abrir ali a porta, você não vai se assustar com o que está do outro lado. Eu não tinha ninguém na minha família que tinha tido câncer, ninguém. Não convivi com gente que teve o câncer, nada, nada, nada. Então, se tinha uma pessoa que estava no escuro, era eu. Eu não sabia nada sobre o que se tratava. E eu sou uma das pessoas que acho que tinha tanto medo do nome também, apesar de ser formada em biologia, que eu nem estudava isso, eu nem fui a fundo saber nada sobre isso como professora. E então eu caí no Google médico, né? A gente vai lá para o Google e começa a ver as coisas. E aquilo ali começa a chegar uma enxurrada de informação. E você está num momento que não é o momento para você ficar indo no Google, porque você não tem a informação correta, você não sabe o que você está procurando, e pode aparecer coisas lá que não se encaixam a você, só que você acha que encaixa porque é câncer. Então, eu lembro que eu peguei o exame, aí eu cheguei na minha casa, fui tomar banho, eu precisava digerir o que estava acontecendo.
E o meu marido, ele é advogado e ele vai fuçar, e ele vai estudar. Aí eu lembro, como se fosse hoje, eu saí do banheiro, aí ele falou, olha, com o tratamento tal, você tem uma sobrevida de 5 anos. Eu falei, o quê? Eu vou viver 5 anos? Aí ele, não, é sobrevida, sobrevida, se a vida é sobre... Aí eu já comecei a fazer toda aquela dinâmica da língua portuguesa para entender o que era sobrevida. Aí eu, não, mas eu quero uma sobrevida de 10 anos. Aí eu já comecei a fazer, o que dá para eu fazer em 10 anos? Aí, não, a minha filha tem 7 anos, com mais 10 dá 17, tá bom, ela não vai morar com o pai, que eu sou separada, já tá bom. Eu falei, gente, pera, para tudo, eu não quero uma sobrevida de 10 anos, eu quero uma sobrevida de 80 anos, eu quero morrer, eu quero que meus ossos, né, eu seja cremado e meus ossos virem giz e eu fique na sala de aula. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e assim que foi. E aí eu comecei a viver o câncer. Então, beleza, vou viver o câncer. E eu lembro até hoje que a minha sogra foi comigo, Martinha, tá aí, que a Vivi tanto fala da Martinha. A Martinha é minha sogra, que é professora, que virou minha sogra porque era professora e trabalhava comigo, e me apresentou o filho dela. Eu acho que ela não se arrepende mais depois disso, mas ela foi comigo, né, nas primeiras consultas. E olha só como é estranho, na hora que eu entrei no mastologista, que era o médico que ia me operar, ela sentou numa cadeira, eu sentei na outra, ele olhou para ela e falou, então, dona Mariana, o que traz a senhora aqui? Aí falei, não, sou eu, a Mariana. Aí ele olhou assim para mim, aí eu falei, nenhum médico ainda acostumou com o fato de ter uma pessoa jovem tendo câncer de mama, porque ele olhou direto para minha sogra. Então, assim, ali eu já comecei a ver que o negócio estava danado, porque até o médico tinha se confundido com a paciente. Eu falei, e o meu médico é maravilhoso, Dr. Raul, ele é mais de 30 anos mastologista aqui em Guarulhos, mas ele não olhou para mim. Então, eu falei, bom, já não é normal. Então, vamos continuar. E aí ele me encaminhou para o oncologista e eu faço tratamento pela Unimed e comecei a fazer. Cheguei lá, o meu médico, o doutor André, também falou muita coisa para mim, me explicou como é que era e começamos então na quimioterapia. Eu usei uma touca, acho que vocês já ouviram por aí, é uma touca que congela a cabeça. E aí ela... Peraí, tem alguém com o microfone ligado e tá fazendo eco. Não é o meu, não é não, né? E aí eu comecei a usar aquilo. Além de caro, o negócio eu acho que era... Acho que se eu tivesse filhos gêmeos ao mesmo tempo, não doía tanto que nem aquele negócio na minha cabeça. Aquilo ali queimava, congelava. Minha primeira sessão de quimioterapia durou 5 horas, porque o remédio tem que ser colocado bem lentamente para o seu corpo ir acostumando. Depois da terceira já é 1h30, mas a primeira foi uns 5 horas. Eu fiquei com aquele negócio de nitrogênio líquido na minha cabeça por 5 horas. Eu não sei, quem aguenta ficar todas as sessões com aquilo merece ficar com o cabelo mesmo, porque eu fiquei 2 vezes e eu não aguentei. Aí eu falei, não, eu vou pegar esse dinheiro da touca e vou comprar uma peruca. Aí parei de usar e um dia fui tomar banho e simplesmente no banheiro parecia que eu tinha ficado lá no box. Todo o pelo do meu corpo caiu. Todo de uma vez. O cabelo batia um vento, eu não podia lavar o cabelo, eu não podia pentear, eu não podia dormir, eu não podia respirar e meu cabelo caía. Aí eu falei, quer saber? Eu vou raspar. E aí foi em novembro de 2018, eu fui no cabeleireiro e falei, raspa. Não, vamos cortar um pouquinho. Não, vamos raspar. Raspa tudo. E é até a minha foto que tá no blog e tudo, eu raspei o cabelo. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A situação que você se encontra quando você descobre que tá com câncer, ela é tão perturbadora quando você não conhece, que quando você se vê careca, você fala, não, tudo bem. Sabe aquele negócio do jogo do contente? Sempre tem alguma coisa que pode estar pior, então isso não é o pior ainda. Então eu falei, não, tá bom. Então eu falei, fiquei bonita, careca. E nem peruca eu comprei. Economizei o dinheiro para gastar tudo em restaurante chique, porque como eu estava de lenço, eu pegava fila preferencial, então não precisava ficar esperando para ser chamada no restaurante. Então, gente, eu aproveitei, não pegava fila em mercado, fila em banco. Nossa, aproveitei. Aí eu comecei a viver o câncer e eu
Passava uma vez, na primeira químio foi bem difícil, então eu fiquei deitada na cama, não conseguia levantar, é uma fraqueza, mas também não é nada parecido com o que a gente vê em filme, né? Não é aquele negócio de tipo, nossa, tô esvaindo. Não foi. E depois de uns 3 dias, eu estava boa, ia trabalhar como se nada tivesse acontecendo. 21 dias eu ia, voltava, fazia, mais um dia, até que o corpo vai acostumando. Tem vezes que você vai lá, faz a quimioterapia, no mesmo dia você já sai e trabalha. E eu comecei a perceber que a minha vida, apesar de eu ter que ir em médico, consulta, exame, a minha vida não tinha mudado em nada. Eu estava trabalhando do mesmo jeito, eu estava tendo vida social do mesmo jeito, eu estava cuidando da minha filha do mesmo jeito, eu estava casada do mesmo jeito, e eu estava viajando. Às vezes você não pode ficar tomando um sol, alguma coisa, mas eu ia para a praia, fazia tudo. E eu comecei a perceber que, pera, todo mundo fala muito antes do câncer e depois do câncer, mas durante o câncer, ninguém fala que não é bem assim. É lógico que eu estou falando da minha experiência, do câncer de mama, que é um que não debilita tanto, mas tem outras situações que pode ser que a pessoa fique mais debilitada, mas no meu caso não. Então chegava momentos que eu esquecia que eu estava doente. Entre uma sessão e outra, eu esqueci, eu acostumei com o fato de eu ser careca, então aquilo ali foi indo. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e eu fiz uma cirurgia, e na primeira cirurgia os médicos conservaram a minha mama. Então só tiraram onde estava o tumor mesmo, porque com a quimio o tumor diminuiu bastante. Então eles só tiraram um pedaço, voltei para casa, mantive a mama. Aquilo ali eu já achei, falei, melhor, né? Meu cabelo começou a crescer de novo, e a minha vida foi retomando ao normal, normal, normal. Só que aí, um mês depois que o médico falou, acabou todo o tratamento, agora a gente vai só fazer a manutenção, eu senti o mesmo lugar na mama onde tinha tido o tumor ficar duro e doer igualzinho da outra vez. Aí eu falei, não é possível. Eu sei que o câncer volta, mas não, em um mês não. Não, não é possível, um mês. Aí eu voltei no médico. Aí o médico já olhou para mim com aquela cara, né? Eu falei, não é possível. Aí mandou fazer mamografia. Chegou lá, minha mama estava tão dura, tão dura, tão dura já do tumor que nem a mamografia pegava, não dava para fazer mamografia. Aí eu tive que fazer uma tomografia. Chegou lá, o tumor já tinha tomado conta da mama toda. Estava pior do que o primeiro. A minha mama já estava toda roxa. Parecia que eu tinha tomado um murro. Eu falava para o médico, como? Como? O primeiro câncer que ficou aqui não sei quanto tempo não fez isso. E o segundo veio, tipo, devastador. O meu primeiro tumor tinha 3 centímetros, o segundo tinha 7. Depois de uma cirurgia, depois de quimioterapia, depois de radioterapia, eu falava, não é possível, não é possível. E ele, mas a gente não sabe. Eu falei, mas nem vocês sabem, nem vocês sabem. E aí foi que me deu o estalo, né? O câncer é uma doença que, apesar de você saber tanto sobre medicamentos, sobre isso, nem os médicos sabem, não sabe de onde vem, não sabe quando vem, não sabe para onde vai, não sabe nada. E aí eu fiquei com aquilo, é falta de informação. É falta de informação. E aí eu comecei a perceber que as pessoas falam muito, mas você tem parente com câncer? Né? Quando eu falei que eu estava doente, todo mundo, mas você fuma? Mas você bebe? Mas você é sedentária? Mas você tem trabalho estressante? Aí eu falo, eu sou professora. É lógico que meu trabalho é estressante. Mas, gente, se fosse assim, então, todo professor ia ficar doente? Não, mas você guarda rancor, porque o câncer foi do lado esquerdo, então significa que você tem problemas emocionais com a sua mãe. Então, um dia, quando você era criança e você andou de bicicleta e você caiu, ativou. As pessoas querem achar a culpa no paciente. A pessoa já está doida porque acabou de descobrir que está doente. E as pessoas ficam te interrogando, querendo achar em você a culpa de você estar doente. Então, isso é horrível. Então, eu brinco. Coisas que não se deve falar para um paciente com câncer. Se aquilo não é científico, se aquilo não vai acrescentar em nada da vida da pessoa, não fala. Mas você fuma? Fumo. Fumo sim.
né? Um dia eu até fui numa festa, eu tava de turbante, era uma festa pink, eu tava toda de cor de rosa e tal, e eu tomando Prosecco. Nunca tinha tomado Prosecco na minha vida. Eu fui numa festa que era boca livre e champanhe livre. Nossa senhora, eu bebi tudo que eu podia. A mulher que eu nunca vi na minha vida virou para mim e falou assim: Nossa, mas você pode beber? Aí eu falei: Ó, na verdade não, meu médico disse que dá câncer, mas como eu já tô mesmo, não vai mudar nada a minha vida, então eu vou aproveitar, né? Então, tipo, é o tipo de coisa que você fala uma pessoa, ou a clássica: Ah, minha irmã teve. É mesmo? E como ela tá? Morreu. Ah, legal. Então, muito obrigada, viu? Eu não sei nem como é que eu vivi até hoje sem essa informação. Então, é o tipo de coisa que você não tem que falar para uma pessoa, né, que está doente ou com qualquer doença. É que nem mulher grávida, ah, eu já mas perdeu o bebê. Não, você não fala isso para uma pessoa. Então, as pessoas têm que parar. Quando você fica tentando encontrar no paciente a culpa dele ter ficado doente, você está frustrando o paciente duas vezes. Primeiro, porque ele já tá se culpando de ter ficado doente, porque eu também fiz essa autoanálise, né? Eu passava a vida inteira falando pro meu marido fuma, e eu fico, ó, você fuma, você vai ter câncer, hein? Você fuma, você vai ter câncer, viu? Ele continua fumando e quem tem câncer sou eu. Aí agora o que eu vou falar? Nada, né? Fuma, o que eu vou falar? Não tem o que falar, então não é meu. Eu não tenho histórico na família, eu era uma pessoa que me alimentava bem, não fumo, não bebo, só depois que eu fiquei doente, né? Porque aí eu já tô bebendo agora mesmo. Mas, então, de onde veio a doença em mim? É uma falha genética, eu nasci com isso. Eu podia ter desencadeado como podia não ter. Então, assim, se a culpa é minha, foi porque tá no meu DNA. Mas então, não é culpa minha. Então, as pessoas, o segundo motivo de frustração dos pacientes com câncer é primeiro ter ficado doente, porque a gente fala de prevenção, só que o câncer é uma doença que não tem como prevenir. Ah, o autoexame. Quando você faz o autoexame e você percebe o caroço, você já está doente. Não tem como prevenir. Então, na verdade, o que falta para a população é informação. É informação de saber fazer os exames, porque se descobre no começo é muito mais fácil para tratar. Isso é a importância do Outubro Rosa que eu falo para todo mundo. É você descobrir no começo, é você ter uma relação de paz com a doença, que isso pode aparecer com qualquer pessoa, de qualquer faixa etária. Eu faço quimioterapia e eu encontro lá mulheres que têm 18 anos, 19 anos, 25 anos, e elas têm câncer de mama. Então, não é mais uma doença só de gente mais idosa, não é uma doença que você causou. Então, as pessoas começam a ficar frustradas. Então, primeiro, porque não era para ela ter câncer nessa idade. Então, alguém disse que com 30 anos não tem câncer. Aí a pessoa fica doente, ela já acha que a culpa é dela. Aí ela começa todo mundo a ouvir falar que ela fez alguma coisa para desencadear aquilo. E aí vem uma abordagem que eu falo muito sobre o Outubro Rosa, que eu não gosto muito de falar a palavra prevenir. Porque quando fala que você pode prevenir e você fica doente, significa que você já falhou em algum momento. Então, você podia ter prevenido ou não preveniu. Não é isso que funciona. O Outubro Rosa é o momento da gente mostrar como fazer para descobrir rápido. É lógico que tem fatores externos e internos. É lógico que excesso de produtos químicos podem causar distúrbios nas células, sim, mas isso pode causar diversas outras doenças e não só o câncer. Então, isso é uma tecla que eu gosto de bater muito, que não é culpa do paciente. O paciente não é culpa dele ter ficado doente. Então, as pessoas também precisam entender isso, porque isso mostra a desinformação, né? E a cabeça da pessoa já está a mil. Então, essas são algumas frustrações. E o outro momento do Outubro Rosa, que eu até falo disso no meu blog, que eu acho muito frustrante, é ficar falando muito de cura. Cura, porque a minha cura vem, a minha cura, você vai ser curado, fulano aparece na propaganda de uma plataforma lá, porque está curado. Tá, e o que é ficar curado? Eu fiquei um mês curada, e depois eu não estava mais. Então, eu nunca vou aparecer na propaganda do Outubro Rosa, porque eu não me curei. E o que é ficar curado? Será que tem cura? Dá para curar? O câncer está sempre um passo à frente de você. Você só sabe que ele está ali a hora que ele aparece.
Então, falar em cura é muito complicado, ainda mais porque a gente tem um grupo de pessoas que tem um tipo de câncer chamado metastático, que é o câncer que se espalha para os outros órgãos e que não tem cura. A pessoa vai viver a vida inteira tratando. Eu tenho uma amiga, a Bruna, a gente se conheceu lá do Rio de Janeiro, e a gente se conheceu através do blog, ela também tem um blog, e ela é lindíssima, sigam ela, Vivendo Mesmo com Câncer Metastático, é o blog dela, e ela é lindíssima, lindíssima, você olha para ela, não aparenta, né, tá doente, ela faz quimioterapia, ela é nova, tem 2 filhas, e ela tem câncer metastático. Quando ela foi começar a fazer o tratamento dela de câncer de mama, os médicos chamaram ela lá porque tinha espalhado para outros órgãos, então não pôde nem operar, ela toma um outro tipo de medicamento, e ela vai conviver com isso 20, 30, tomara, 50 anos, 60 anos, e ela é diretora de escola municipal lá no Rio de Janeiro, e assim, ela abriu os meus olhos para uma outra visão, porque eu mesmo com câncer, o meu não é metastático, mas o dela é, eu não pensava nisso, ou seja, ela nunca vai ser contemplada com o Outubro Rosa? Ela nunca vai ser propaganda no Outubro Rosa? Ela nunca vai aparecer na propaganda da TV? Porque ela não tem cura, o câncer dela. Aí falar, porque eu não tive, eu vou ter a minha vitória. Para mim, ela que é vitoriosa, porque viver, trabalhar, ter 2 filhas, uma família com câncer em vários órgãos, fazendo quimioterapia e vivendo linda e plena, se ela não é vitoriosa, quem que é? Não existe vitória, não existe cura. Existe você viver bem. É isso que eu falo, é qualidade de vida. Eu, sinceramente, pode parecer que é porque eu tô falando aqui, mas a Vivi me conhece, ela sabe. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Tudo tá bom, nunca fiquei para baixo, nem. Lógico, a gente tem altos e baixos durante o tratamento. Eu tive momentos muito bons, que ninguém acreditava que eu estava doente, mas eu tive momentos muito ruins de ficar com afta na boca inteira, sabe? E meu marido ter que dar comida na minha boca, porque eu não conseguia nem colocar o garfo na boca, e eu babava, caía a comida, e eu começava a chorar, e eu falava, gente, que ponto que eu cheguei? Eu tô babando um miojo que eu não consigo engolir. Só que aí no dia seguinte eu ia lá, fazia laser, e curava a afta, e é assim que a gente ia vivendo. Então, assim, todo mundo fica muito preocupado com o porquê. Por que que eu fiquei doente? Por que isso aconteceu comigo? Por quê? Enquanto você ficar se fazendo essa pergunta, você vai sempre se martirizar. E você vai entrar numa posição de ser vítima. E ser vítima come a sua mente de uma tal maneira que a doença vai vencer. Então, se eu quero vencer alguma coisa, não é vencer e ficar sem a doença. Eu quero vencer a doença, dominar a minha cabeça. É isso que a gente não pode deixar, ir para qualquer doença. Então, eu não fico pensando que pode ser que eu tenha câncer e amanhã eu não tenha mais. Eu já cheguei num ponto que se eu tiver que conviver com a doença para sempre, se o para sempre for 60, 70 anos, eu vivo. Não tem problema. Eu só não posso deixar a minha mente ser vencida pela doença. Então, nunca você pode se colocar numa posição de vítima. Isso que eu falo muito. E agradecer. Então, uma vez uma pessoa falou assim para mim, você vive o jogo do contente. O jogo do contente, quem leu Poliana sabe, né? A situação dela era tão crítica que ela ficava sempre comparando a situação dela com alguma coisa pior, para ela não ser o pior. E aí eu fiquei pensando, se a pessoa tentou falar isso para mim de uma maneira pejorativa, ela fez totalmente o contrário. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente continua cavando e some, ou a gente bate o pé e sobe. E é isso que é o jogo do contente, na verdade. É você perceber que tem pessoas que estão em uma situação bem pior que você. E que você vai sair dessa. Né? Então, isso para mim é muito importante. E a doença causou uma coisa na minha vida que é muito legal, que eu acho assim, todo mundo passa por isso. Todo mundo não, a grande maioria das pessoas passa por isso. E sempre tem que ser alguma coisa muito traumática acontecendo, que a gente nunca aprende pelo amor, né? Infelizmente, a gente só aprende pela dor, a mãe da gente já falava isso. A minha vida ganhou um outro significado. Eu falo que eu ressignifiquei a minha vida, né? O que é isso? Eu fiz uma análise de como eu tinha vivido 37 anos
e eu pensei, se eu viver mais 37, é essa Mariana que eu quero ser? É essa vida que eu quero levar? E eu percebi que não. A vida que eu estava levando era aquela vida que eu comecei a levar lá quando eu estava na escola, que falaram que eu tinha que fazer vestibular, que aí eu tinha que fazer faculdade, e aí eu tinha que arrumar um emprego, e eu tinha que ter filho, eu tinha que casar, e eu tinha que ter casa, carro, e ter. Aí eu tive uma doença. E aí eu comecei a perceber que não é ter, é ser. Só que assim, é muito fácil falar, não é ter, é ser. Tá, mas aí você tem que mudar a sua vida. Eu tive um câncer. Então, quando eu falei para vocês da pergunta do porquê, o porquê nunca vai ser respondido. Se alguém vai poder responder, Deus talvez um dia vai falar para mim, ó, foi por isso. Mas até lá, ninguém vai me responder o porquê. Por quê? Porque eu não aceito, essa doença não é minha, ela passou por mim para me trazer alguma mensagem. Então, na verdade, a resposta que eu tenho que responder é para quê? Não é o porquê, é o para quê. Para que eu fiquei doente? Eu fiquei doente para perceber que eu estava levando uma vida que era a que eu não queria. Só que quando eu tive o primeiro tumor, eu estava tão atarantada, eu tinha mudado de emprego, eu tinha casado, eu tinha mudado de casa, e a minha vida não mudou tanta coisa que eu não prestei atenção. Então eu tive um segundo tumor pior do que o primeiro. E nesse segundo tumor eu tive que tirar a mama toda, eu tive que fazer a mastectomia. Então ali, você perder a vaidade do seu cabelo, que você sabe que vai nascer de novo, é uma coisa. Agora, você ter amputado do seu corpo um pedaço de você que sempre esteve ali, e que por mais que você reconstrua, não era o que estava ali, não é a mesma coisa, você começa a pensar. Não que eu fosse só aquele peito que foi tirado de mim, mas aquilo me mostrou que a gente não é nada. Eu não sou nada. Até outro dia eu tinha 2 peitos, hoje eu não tenho mais, e eu sou a mesma pessoa. Não dá para eu ser a mesma pessoa, eu tinha que mudar. Então eu comecei a pensar o que eu queria. E uma vez até o meu marido, ele briga comigo porque ele é super sensível, assim, e às vezes eu sou meio brutona e eu sou muito direta, a Vivi sabe disso. Então, um dia ele falou, a gente tá juntando dinheiro, vamos comprar uma casa. Eu falei, eu não quero comprar uma casa, eu quero viajar com a Disney, pra Disney com a minha filha. Ele, como assim você vai gastar dinheiro pra Disney? Eu falei, eu vou, porque quando eu morrer, ela não vai olhar para as paredes e lembrar de mim. Se eu morrer, ela vai viajar, ela vai lembrar que um dia foi para Disney com a mãe dela. Então eu não quero ter uma casa. Eu moro de aluguel. O meu carro tá lá com a traseira batida, que não fui eu que bati. Mas eu não vou trocar, não, vai ficar aquele carro lá. Eu vou para Disney, cada centavo do cofre tá na Disney. Eu vou para lá, eu quero memórias, eu quero sair, eu quero comer, eu quero ter os prazeres que até hoje eu não tinha tido na minha vida. Porque eu só pensava em trabalhar para comprar uma casa. Não, casa é parede, casa é tijolo. Eu quero memórias. Então, meu marido, você falar isso. Eu não estou falando que eu quero morrer. E nem estou falando que eu vou morrer. Uma hora eu sei que eu vou. Só que eu quero mostrar para ele que, olha só, vamos mudar um pouco. Vamos pensar outras coisas. Ele fala sempre, o caixão não tem gaveta. Exatamente, não tem. Eu não vou levar nada, nem do próprio caixão. Então, pronto. Quando uma pessoa tem uma doença e fala de morte, as pessoas ficam assustadas. Só que quanta gente que não está doente como eu está morrendo antes de mim? E nem tinha parado para pensar. Gente, a gente não pode ter medo de falar sobre a morte, sobre doença. Falar sobre a morte não significa que eu quero morrer. Significa que eu quero fazer a minha vida valer a pena para quando a morte chegar, né? O meu médico fala, quando morre alguém, falam para ele, finalmente descansou. Ele quer descansar o quê? Quando eu morrer, eu vou descansar. Eu quero chegar tudo estrupiado, eu quero sair correndo, eu quero tropeçar, chegar ralado, descabelado. Então, eu tô nessa, gente. Eu quero chegar banguela, encurvada na cadeira de roda, me empurrando. Eu quero viver 100 anos, eu não tô nem aí. Que negócio de descansar? Descansar quando eu morrer, eu descanso. Eu quero viver, porque até então eu não estava vivendo do jeito que eu queria. E uma das coisas foi desacelerar. Eu era coordenadora de escola, e eu até brinquei com a Vivi e falei, a gente trabalha pra caramba, professor também trabalha pra caramba, então eu dei uma adiantada na minha aposentadoria, né, nessa época de pandemia. Eu já ficava mais em casa mesmo, porque eu sou grupo de risco, então não ia tanto para a escola. Então eu falei, quer saber? Eu vou dar uma desacelerada.
Aí, você vai ficar doida em casa? Aí eu falei, realmente, quem trabalha manhã, tarde e noite, que nem a gente, sabe como é ficar parado em casa. É, aí falam para mim, cabeça vazia é a oficina do diabo. Eu falei, só é a oficina do diabo a cabeça vazia da pessoa que é pessimista, da pessoa que já quer arranjar problema para a vida, né? Que eu brinco que é a pessoa lombriga, que a lombriga sai da merda, morre. Né? Então a pessoa gosta de estar naquela vibe de doença. Eu não, eu quero fazer outra coisa. E aí foi que surgiu o blog. Um dia eu estava assistindo uma live e aí uma moça que é minha amiga até hoje também, a Dani, que está lá em Orlando, também está fazendo o tratamento de câncer de mama. Ela falou para mim da touca e eu falei, não, esquece esse negócio de touca, fica careca, você vai ver, você nunca sentiu água caindo no seu couro cabeludo. Eu fiquei 6 meses para acabar com um pote de shampoo pequeno, economia, tudo dinheiro para ir para Disney. Falei, larga a mão de peruca, nada dessas coisas. Aí a gente com a amiga, ela começava a me ligar, porque ela ia começar a fazer químio ainda. E ela não sabia nada, 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 e ela estava louca para uns spoilers. E eu falo, a gente conversava horas, todo dia, e eu falava, calma, você vai ver, a químio não é tudo isso, tal. E aí ela ia, voltava, é mesmo, Mari, é mesmo, é mesmo. Aí eu fiquei pensando, quando eu fiquei doente, eu não ia nos sites ficar procurando qual era o nome do remédio que eu ia tomar, porque eu não ia lembrar mesmo. A quimioterapia deixa a memória meio zoadinha, eu não ia nem lembrar. Eu queria era ver gente de verdade falando como é que era, onde é que doía, que você fica com prisão de ventre e quando vai no banheiro é um sacrifício, que você vomita, que você não vomita, que você fica careca. Eu queria saber isso, eu queria saber o que me esperava. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou fazer um blog. Aí o Helene falou, meu marido, vai, escreve um blog. Eu falei, tô aqui em casa mesmo, tô parada, né? Não vou procurar emprego até o fim do ano mesmo. Vou fazer o blog. E aí comecei a fazer o blog. Aí eu falei, porra, mas quem é que vai querer ficar entrando no blog para ouvir falar de doença? Nem eu entrava. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma. Eu vou fazer o blog, mas eu não vou ficar falando de doença. Aí eu pensei, falei, quer saber? Eu vou fazer um blog falando do dia a dia de uma pessoa com câncer. Como é que a gente enxerga o mundo depois que a gente descobre que está doente, né? Como que é a visão? E aí eu tirei uma mama, né? E aqui em casa o bullying é eterno. Então, quando eu estava careca, meu marido falava que eu já estava careca de saber das coisas. Então, aqui a gente já começava. E aí eu fiquei com o peito só, né? Então eu fiquei assimétrica. E eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo ali milimetricamente. E aí todo mundo me zoando. Eu falei, gente, eu preciso de um nome para o blog. Eu preciso de um nome. Aí meu marido virou para mim e falou, Peitando o Câncer. Eu falei, peitando o câncer? Porque isso só tem um agora, né? Então é peitando um câncer. Eu falei, pô, é nome genial. Fui lá, comecei a escrever, fazer o blog do Peitando o Câncer. E por incrível que pareça, a maior parte dos meus seguidores, eu tô blogueira total, dos meus seguidores não são pacientes de câncer. Não tem câncer. Ou é a família da pessoa que tem câncer, ou é alguém que viu eu falar alguma coisa, porque eu tenho uma série, toda quarta-feira eu posto lá o IGTV que chama Vale a Reflexão. Eu pego algum tema que ninguém tinha pensado e falo relativo ao câncer. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi falando da indústria cinematográfica, que todo mundo que morre no cinema morre de câncer, né? Ninguém vive. Todo mundo morre. Se não morreu durante o filme, morreu antes para dar história para o filme, ou vai morrer no fim do filme para acabar com chave de ouro. Não tem uma pessoa com câncer que sobrevive no cinema, gente. Então, é impressionante. Eu vi o filme do Drácula, o Drácula morria com câncer. Eu cheguei no fundo do poço na indústria cinematográfica. Parei. Depois comecei a falar do Outubro Rosa. Aí do Outubro Rosa, que é dessa história da cura, tal. Aí outro dia fiz um IGTV porque fui comprar uma prótese, porque eu uso prótese externa, não vou reconstruir. Ah, mas você não vai reconstruir? Não vou reconstruir, porque eu chego de cirurgia, não quero mais, e o outro é tão pequeno que não dá nem para ver a diferença. Então vai nesse mesmo. A minha gata comeu a minha prótese. A minha prótese, que é de silicone, ficou murcha. Parecia aquelas bexigas de fim de festa de aniversário que você leva para casa. Meu marido falou, guarda, quando você tiver 60 anos, você usa ela, né? Tá perfeita. Aí fui comprar outra, né? Entrei lá no site, tal, próteses, tal. Vem aquela foto daquela modelo com aqueles 2 peitão na minha cara.
Aí eu voltei e falei, não é possível. Tá vendendo prótese para mulher que não tem peito e a modelo tem aqueles 2 peitos perfeitos ainda, não é nem aqueles meia boca normalmente, não. É aquele empinado, bonito, né? Aquele para esfregar na sua cara. Falei, não, me recuso. Aí na força do ódio eu gravei o IGTV. Falei, meu, a indústria, né, as empresas produzem produtos para quem tem câncer. Produz prótese, produz sutiã, produz creme hidratante. Só que bota modelo que não me representa, não representa ninguém. A mulher que vende turbante estava com o cabelo por baixo do turbante que dava para eu ver. O cara que faz propaganda do Corega tem dente. Você vê que aquilo ali não é dentadura. Então, eu falo, as empresas só querem vender, vender, vender. E ninguém tem aquele cuidado, aquele olhar cuidadoso de saber, porra, a pessoa está indo comprar uma prótese mamária. Eu vou esfregar esse peitão na cara dela? Então, o meu blog começou a virar, na verdade, uma sessão de desabafo. É meio que fala que eu te escuto. Aí a pessoa começa, aí a mulher plus size vem e fala, não, eu me reconheço, porque eu não sou representada. Aí vem o outro, eu também não me sinto representada. Aí o outro, porque quando meu avô estava doente, ele passou por isso, tá? E aí começou, e um fala, outro fala, outro fala, outro fala. E eu falei, gente, o nicho do meu blog, por incrível que pareça, não é quem tem câncer. São pessoas que falam, nossa, o que essa doida tá falando, né? E aí eu falo de preguiça, um dia você tá com preguiça, não faz, né? Porque, mas o auge da produtividade, quando você faz alguma coisa com preguiça, que produtividade que você tem? Quantas vezes eu corrigi prova com preguiça, saiu tudo errado, eu tive que corrigir depois, ainda passei carão na frente do aluno, que ele que corrigiu o certo para mim. Você tá cansado, você não aguenta mais fazer. Aí eu vejo lá, não, porque eu tenho que postar 5 posts por dia, mas eu não estava afim, fiz de qualquer jeito. Então você vai fazer tudo de qualquer jeito só para dizer que você é produtivo? Não, um dia eu não quero ser produtivo, eu vou me dar o direito de não ser produtivo e isso não faz mal. Por quê? Porque quando você vai fazer quimioterapia, você fica 5 horas sentado e você é obrigado a ficar lá. E aí você descobre que você pode ser produtivo de outras maneiras. Eu posso ser produtiva vendo um filme, eu posso ser produtiva estudando alguma coisa, lendo, vendo um filme, né? Assistindo Netflix. Mas eu não estou sendo produtivo. Quem falou que não? Então, a gente, porque eu tenho dó daquela pessoa. Mas peraí, quem falou para você que ter dó é ruim? Dó, a palavra dó, ela é empregada de uma maneira errada, porque quando a pessoa olha para mim e eu falo que eu tenho câncer, a pessoa olha para mim com aquela cara, mas eu vejo que a pessoa, na verdade, ela está tendo empatia, ela está se colocando no meu lugar e pensando, nossa, se fosse eu, como é que eu estaria? E eu não acho ruim a pessoa ser empática comigo. Então, isso é uma dó que eu não ligo que a pessoa tenha. Agora, quando é por desprezo, aí é outra coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas frases prontas que a gente vê. Nunca tenha pena de ninguém. Depende, a sua pena é empatia? Então tenha sim, porque isso faz de você um ser humano empático. Não, porque eu não posso ser preguiçoso. O que é ser preguiçoso? É não fazer uma coisa que você não está afim naquele momento? Sim, então eu sou preguiçosa. Então a minha vida, ela começou a mudar, eu comecei a desconstruir alguns conceitos que se não fosse a doença, isso não teria acontecido. Então, na verdade, a pergunta para quê, para mim já foi respondida. Para que eu fiquei doente? Eu fiquei doente para descobrir quem eu era de verdade, quem eu queria ser de verdade e que tipo de vida eu levaria. Agora, o porquê nunca vai ser respondido. Então, a missão do meu blog, na verdade, é abrir o olho das pessoas para mostrar para elas que o outubro rosa é lindo. Só que o novembro, e o setembro, e o fevereiro, e o março, e para quem fica 10 anos, 20 anos, ela não quer aparecer na televisão só em outubro. Ela quer ser representada em todos os meses do ano. Ela quer entrar numa loja e conseguir comprar um biquíni, né? Então, assim, eu quero abrir o olhar das marcas. Então, algumas empresas de lingerie entrarem em contato comigo. Mariana, fala mais, como é que é? Como que tem que ser uma lingerie para uma mulher mastectomizada? Como é que a gente pode fazer? Porque tem, gente, mas eu quero uma coisa bonita, eu quero uma coisa moderna, eu quero uma coisa que condiza com a minha idade.
Então, assim, não é só fazer por fazer. Então, o objetivo do meu blog é esse, não é ficar falando só de doença, é mostrar a doença como um caminho para você sair de um ponto de partida e chegar lá na frente diferente. Só que nem todo mundo precisa ficar doente para acontecer isso. Então é isso que eu quero mostrar, né? Que o blog vem para isso e que uma pessoa pode ir ajudando a outra, né? Fazendo uma corrente, então você tem um parente, não, mas olha lá, não é bem assim. Para de ver isso aí. Para de ver essa novela aí com que a pessoa tá raspando a cabeça com música triste. Entra ali, ó, naquele vídeo do YouTube. Olha lá a mulher fazendo aula de rumba, de zouk. Olha ali ela trabalhando. Olha ela vivendo na praia normalmente. Então, assim, o câncer, as pessoas têm tanto medo dessa palavra que não enxergam a pessoa como ela é. Eu sou uma pessoa normal que vive normalmente. Eu não tenho um peito, eu uso uma prótese. Eu não tinha cabelo, eu usava um turbante. Quem use peruca. Não vamos aceitar o que eu falo, né? Não vamos aceitar tudo que dão pra gente. Ah, outubro rosa, um dia você vai ter a sua cura. Não fale isso pra pessoa. Fale pra ela, nossa, que bom, você tá ótima. Nossa, você tá tirando de letra o tratamento. Olha a sua cara, seu semblante, tá com a cara de saúde, nem parece que tá doente. Fale isso para a pessoa. Ah, não fale, mas tem parente? Não vai mudar a sua vida saber se a pessoa teve parente com câncer, ou se ela fumava, ou se ela bebia. Então, apoie a pessoa. Não fique querendo investigar a pessoa. Então, é mais sobre isso que eu gosto de falar. Por isso que quando eu falo isso daqui, gente, é um bate-papo, né? A gente vai trocar experiências. Eu tenho o meu maior seguidor lá do meu blog, é um menino que tem 16 anos. O avô dele morreu de câncer e ele é indignadaço com várias coisas que ele viu o avô dele passando. Eu posto coisa lá, ele vem, faz textão e desabafa. Ele tem 16 anos. Mas olha o tanto de coisa que ele já viveu. E ele me traz informações. Quando o meu avô tal passou, eu falo, nossa, que legal. Ele só queria um lugar para desabafar, porque os amigos dele às vezes não entendem o que ele está passando. E aí a gente conversa, e então isso eu acho bem legal. Então, na verdade, quando me chamam assim, faz uma palestra lá pra gente, eu falo, não, vou fazer um bate-papo, nós vamos fazer uma reflexão, eu vou jogar várias pílulas das coisas que martelam na minha cabeça, e cada um de vocês vai fazer, vai ruminar aquilo e tirar suas próprias conclusões. Mas sempre eu quero, ao final, eu sempre falo, qual é o objetivo? É vocês enxergarem o câncer de uma maneira diferente, não terem medo da palavra e ficarem tranquilos, porque tem tratamento e a pessoa vive uma vida relativamente normal. Então eu quero passar a informação e que vocês percam o medo sobre isso, né? Então a Vivi falou que eu só tinha 40 minutos para falar, eu acho que eu me estendi um pouquinho só. Mas eu tô Não, aqui com a minha Mari, pautinha, do lado não, acabou. não, sabe por quê? Porque a gente achou que o tema foi, assim, na palestra da Roberta também, a semana passada, muitos alunos, né, professores interagiram, então a Cleia, que eu não apresentei, que na hora que a Cleia estava falando com você, entrou a moça da secretaria, ela é minha diretora, essa linda, poderosa aqui, a Alessandra também está aí, eu acho que eu permiti que ela Estou aqui, entrasse. Vivi, excelente. Isso. Essa daqui, que ela não está aparecendo, é a nossa vice-diretora. E aí a minha parça, essa aí, ó. Ela deve estar jantando. Um beijo, parabéns. Excelente. Aí tem a Obrigada. Julico lá, que você viu que é a minha parceira. Entrou a Lourdes também, que é a nossa mediadora, né? E a Carlinha não tá. Então, a Cleia sugeriu que fosse uns 40, 45 minutos, né? Porque aí as pessoas poderiam interagir, que, como você falou, do bate-papo, tudo. Então, eu sou, como fala, suspeita, né? Então, eu queria, assim, que todo mundo, se tivesse alguma dúvida, se você quiser falar mais alguma coisa, se a Cleia, a Ju, a Lê, alguém tivesse alguma dúvida, né? Que eu acho tão interessante. E uma coisa importante que a Roberta falou da outra vez também, né? Que não é só as mulheres que têm câncer de mama. Sim. Por isso que eu falei para o Wagner entrar,
e por isso que tem alguns meninos aí, eu acho Sim, super importante, né? Porque a gente também, a gente acha que é uma doença exclusivamente feminina, né? Então, exatamente. E não é, não. Eu nunca conheci, né? Lá onde eu faço o tratamento, não tem, a incidência é bem baixa mesmo. Mas tem, o meu médico até, para escrever o blog, eu perguntei e ele falou, não, eu tenho, mas são pouquíssimos mesmo. Mas tem. E o de homem é mais fácil até de ver, né? Porque como ele não tem as glândulas, a glândula e a gordura, logo que aparece, o dele já dá para tratar bem mais rápido, né? Mas é interessante isso. Eu até fiz um quiz na minha página do Insta, porque esse blog tem o mesmo nome no Insta, que é até onde eu mexo mais. E eu perguntei, homem pode ter câncer de mama? E a maioria das pessoas respondeu que não. Mas é curioso, né? Mas pode. Não, gente, ó, eu falei bastante, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Pode perguntar qualquer coisa, eu não tenho vergonha de responder nada, e pode perguntar, viu? é, Eu fico ela é brava com super algumas coisas. clara mesmo, ela é Sou super mesmo. clara, super objetiva, era assim que dava aula também, viu? Quer falar? Ouvi, Oi, eu quero fazer uma pergunta. pode Que ela falar, Sol. é assim, que é uma coisa que eu desconhecia. Ela falou dessa touca, eu não entendi a finalidade dessa touca. É para não cair o cabelo? Quem usa não cai o cabelo? Como que é? Na verdade, essa touca ela não tem comprovação científica. A própria empresa que faz a touca e aluga para gente, ela fala não tem comprovação científica. Mas o que é essa touca? Essa touca ela fica no nitrogênio líquido. É tipo é muito gelada, muito gelada. A gente não consegue segurar um gelinho do freezer na mão. Imagina aquilo ali elevado a 10 vezes na sua cabeça. Por quê? Porque a quimioterapia é injetada direto na veia, no meu caso no catéter, né? Porque como eu ia tomar muitas, eu tenho um catéter. Aquilo circula pelo corpo. E o remédio da quimioterapia faz as glândulas, as células não se reproduzirem. E o cabelo, né, e os pelos do corpo, eles se reproduzem o tempo todo. Então, a primeira coisa que acontece é parar. Então, para, inflama e cai. Tanto que quando o cabelo vai cair, você começa a sentir uma dor no couro cabeludo, que você sabe que o cabelo vai cair. Essa touca tem a função de congelar a cabeça e fazer com que a veia fique bem fininha, então o remédio passe com pouquíssima quantidade para não cair o cabelo. Mas assim, gente, todo mundo, a Ana Furtado, que vocês conhecem, usou. Quando acabou o tratamento, vocês viram que ela cortou o cabelo bem curtinho. Cai 70% do cabelo. Você fica com o cabelo igual de, sabe, esqueleto de filme de terror? Meia dúzia de fio para um lado, meia dúzia para o outro. Fica pior. Então, é caro, muito dolorido. E, peraí, Caroline, que eu já vou responder a sua pergunta. É caro, dolorido e não tem comprovação. Por exemplo, eu usei 2 vezes, já meu cabelo ia ficar o mínimo do mínimo do mínimo. Então eu já peguei e cortei. A Caroline perguntou se não faz mal usar a touca. Não faz mal. O próprio médico falou que pode usar. Mas na segunda vez que eu usei, eu fiquei bem debilitada, porque a quimioterapia esquenta muito o corpo e a touca resfriava demais. Então eu tive uma crise de sinusite muito forte. Eu terminei a segunda quimioterapia na maca já. Tiveram que me levar para um quarto para eu ficar na maca, com 3 cobertores. Eu estava muito mal, muito mal. E aí, aquilo ali também eu decidi que não ia mais usar a touca. E aí meu marido falou, não compensa. Fica careca usando usando o turbante mesmo. Aí eu peguei e desisti, porque a dor é uma coisa assim, eu não consigo nem descrever. Hoje eu lembro da dor, eu sinto a dor de novo. É uma coisa assim, fora do normal, dói muito mesmo. Mas tem gente que segue firme até o final. Eu não aguentei. Queria falar também. Pode falar, Rô. Essa é a Roberta linda que eu te falei, Mari. Ai, ótimo. Na verdade, eu Prazer. queria agradecer muito e falar que prazer é te conhecer. Não conhecia, a Vivi até perguntou se eu te conhecia, porque você é professora de biologia também e tal. Sim. Muito prazer te conhecer, Mariana. Foi incrível a experiência com você.
Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Depois vai lá na minha página do Insta, que lá tem bastante coisa legal, que até dá para... Você é professor de biologia, né? Isso dá até para você usar com os seus alunos, tem bastante informação lá que pode reproduzir. Muito obrigada. Não. Aqui no chat Ô, também Mari. tem bastante aplausos aí para você, viu? Os nossos meninos da manhã, você viu, Ju? Muito obrigada, gente. Olha, foi a forma... Olha, eu nem sei o que falar, porque às vezes eu perco a palavra, e isso é difícil, viu? Mas foi um jeito tão leve de falar sobre um assunto tão complexo, né, tão delicado. E o câncer de mama, ele é um dos menos agressivos, né, se a gente pode dizer assim, mas ele afeta a vida da mulher de uma forma tão, né, particular, cada uma enfrenta esse problema de um jeito, né? E Mari, eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Por que você não quis fazer um implante depois da mastectomia? Essa sua pergunta é ótima. Todo mundo sempre me faz, eu estava esperando. É assim, aqui no Brasil, eles não fazem a reconstrução na mesma hora, tá? Porque eu ainda estou em tratamento, eu não tenho mais o tumor, mas eu ainda sou uma paciente com câncer, né? E eu preciso fazer todo um tratamento e precisa cicatrizar, tudo. Eu tive o meu segundo tumor foi muito agressivo, então o médico raspou tudo. Eu só fiquei pele e costela. Não sobrou mais nada, não sobrou gordura, não sobrou carne, nada. Então é pele e costela. Para eu poder pôr uma prótese, eu tenho que fazer uma cirurgia para pegar um músculo que é aqui das costas, ele tem que vir para cá, ele tem que ser girado, porque ele precisa receber a alimentação do sangue. Então, ele vai deslocar o músculo. Aí eu vou para casa, tenho que esperar cicatrizar. Aí eu volto para fazer uma outra cirurgia de enxerto de gordura. E eu sou bem magra, eu não tenho gordura. Então eu teria que tirar de vários locais, da barriga, das costas e da coxa. E de onde tira, vai ficar um buraco. E depois eu teria que pôr um expansor com soro fisiológico e injetando até ele ficar do tamanho do meu outro peito, que não levaria muito tempo, mas é alguma coisa a se pensar. E aí depois tirar o expansor e pôr a prótese. Então eu ficaria uns 2 anos trabalhando. E é o seguinte, eu pensei o seguinte, eu já passei por tantas cirurgias, já passei por 3, né? E eu sobrevivi às 3. E eu só fiz porque eu sou obrigada. Já pensou se eu me meto para fazer um negócio desse e eu morro só por causa de estética? Eu acho que eu ressuscitava só para me matar, de ódio. Então eu falei, quer saber? Meu marido tem 10 anos a mais que eu. Eu já peguei o brotinho. Ele já viu como é que era. Corrige. O Heleninho tem quantos anos a mais? Menos 10. Menos. Ele é um gatinho. Ele é um brotinho. Então eu falo, gente, eu tenho 40 anos. Se eu achar que, olha lá, ele dando um okzinho, aí como ele é lindo, gente. Aparece aí, vida. Aí eu fiquei pensando, gente, eu não sou só esse peito. E aí tem outras coisas que envolvem, né? Eu falo, eu me adaptei tão bem com a prótese, para que eu vou mexer? Mas eu tenho uma amiga que não, que ela tá lá nos Estados Unidos, eu até falei, lá ela já tem silicone. Então, no caso dela, vai tirar a prótese, vai raspar tudo e tem espaço para colocar uma prótese. E aqui tem muitas mulheres que fazem, mas lá na minha página do Insta tem um post que eu fiz, 90% das mulheres que fazem a mastectomia não reconstroem. E, gente, para ser bem sincera, toda vez que eu me olho no espelho e eu vejo que tem um peito faltando, eu falo, venci essa bagaça. No dia que eu fui operar, eu olhei pro meu peito e falei, chupa, eu vou ficar e você vai embora. Eu falei outras coisas, mas eu sei que tem alunos aqui, então eu não vou repetir. Mas mais ou menos dá para imaginar o que eu falei. Falei, chupa, vai embora, dói mesmo. E eu senti uma dor danada, eu falava, dói porque você sabe que eu vou te arrancar daí, vai.
Ó, nós aqui, ó, nós tá como? Nós tá assim, vai sair. E aí eu falo, gente, eu me adaptei super bem. E aí, se eu puser o peito, não vai ter mais as brincadeiras, né? Então, a gente perde o peito, mas não perde a piada. Muito bom, é o que a Vivi falou, né? Você leva, e você falou, você leva muito tudo na maior naturalidade. Então, dá até vontade de arrancar um peito e ficar igual, bora todo mundo com um Opa, peito mas só. arranca o direito, porque a gente dá o braço, aí fica parecendo que é um. Eu falei, agora se eu fizer mamografia, será que eu tenho 50% de desconto? Não, né? Não vão. Não vai ser o jeito. Não dou Não, muito desconto. bom. É um processo muito dolorido, né, Mari? Eu Não, eu acho falo que se assim, você. eu falo assim, mas eu brinco agora, mas eu tirei o cabelo, foi tudo tranquilo, mas eu fiz a minha cirurgia no dia do aniversário do meu marido, né, um dia antes, dia 4 de maio. E ele fica sempre super apreensivo, abalado. Eu falava, poxa, eu não vou estragar o aniversário dele. Aí montei uma festa, pedi para minha sogra comprar docinho, bolinho e tal. E eu cheguei do hospital no mesmo dia. E aí falei, vamos fazer. E eu tinha ficado 2 dias sem tomar banho, né? Aí eu falei, agora que todo mundo for embora da festa, eu vou tomar banho, tiro a atadura e vou dormir plena. Menina, no primeiro tique da tesoura, que eu vi que aquele negócio ia cair, eu ia ter que ver que eu não tinha um peito, eu tive um surto psicótico, eu gritava, eu chorava, ele ia tirar, o meu marido ia tirar a atadura, eu, não, parecia o João Kleber, pera, não, parecia que, sabe, se eu mandasse esperar o peito brotava, e ele, não, deixa eu, eu não quero, eu sentei na privada, fiz aquele escândalo, sabe, bem leonina melodramática que eu sou. E aí ele parou, ele falou, então eu vou olhar primeiro. Eu falei, então tá bom. Aí ele olhou, olhou. Ele falou, olha, tão ruim não. Aí eu fui assim, tipo, igual criança, né, quando se machuca, vai olhar de pouquinho. Aí na hora que eu olhei assim, olha, não é que não ficou tão ruim mesmo? Mas lógico, no primeiro dia eu ia tomar banho, eu ficava só com o corpo daqui no espelho, era só metade do corpo. A metade do corpo que não tinha peito eu não mirava no espelho. Eu falava, calma. Aí passou mais uns dias, eu mirava mais um pouco, aí depois eu ia mais um pouco, aí eu punha blusa e o povo falava, nossa, Marina, nem parece que você tem peito. Eu não sei se eu ficava feliz porque eu não tinha um peito, ou se eu estava triste porque o que sobrou não valia de nada, que nem parecia que estava lá. E aí eu falei, quer saber? Então, pelo menos eu só preciso me preocupar com um ficando murcho, né? Então, aí depois você vai tirando de letra, porque você vai ficar chorando pelo peito derramado? Não, né? Então, tipo, aí você vai tirando de letra, mas não é assim tão fácil que nem eu tô falando, não. No começo é bem complicado, mas depois você tem que rir, né? Você vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? A Não gente tem tem. que ir se adaptando, né? É. E são as vantagens de se ter um peitinho, né, Mari? Foi a primeira vez na vida que eu percebi que ter um peito pequeno valeu de alguma coisa. Ele não fica tão discrepante do outro, e a prótese que eu uso é a menorzinha, então ela é a mais barata porque vai menos silicone. Até nisso, que eu sou pão dura, todo o dinheiro que sobra tem que ir para Disney. Então eu uso a prótese número 1. Inclusive, meu aniversário é 23 de julho, viu, gente? Quer me dar presente da prótese que tá valendo também, é a número 1. Não erra. É igual quando eu vou na loja comprar roupa. Quer experimentar? Não, me dá o P. Nunca erra. Prótese é a mesma coisa. Mas também tem uma vantagem, quando eu quiser assim fazer alguma coisa diferente, eu compro uma 50 aqui e pego uma outra e põe do lado. Eu posso ser várias pessoas numa só. Não vou cair na mesmice. Ô, Ju, ela é insuportável. Ela é magra, magra. E aí, ela ganhou, Despeitada. e despeitada agora, né? E ela ganhou a Olivia também assim. A Olivia nasceu e ela continuou mais magra do que antes. E a gente odiava, porque ela sempre foi magra. Magra. O uniforme da gente, né, Mari? Só por Eu Deus, usava o o do dela era aluno. 14. Mas pensa pelo Insuportável. lado positivo, quando eu subo na balança, eu emagreci agora. Engraçado. 200 gramas. É do peito, porque é pequenininho, né? É meu marido que fala, Mariana, você tá falando Despeitada. isso porque você é despeitada. Quer falar, chefa? Chefa fala, senão a gente fica aqui até amanhã.
Nossa, eu ficaria com você com certeza até amanhã. Que conversa maravilhosa. Nossa, realmente não pode ser uma palestra, é um bate-papo, e um bate-papo mega agradável. Mas, Mariana, eu queria te perguntar uma coisa, na verdade, com duas perguntas. De tudo que você passou, qual foi o momento crucial de muita dificuldade e qual é o momento que, de tudo isso, você considerou ser a sua superação? Bom, o momento mais difícil para mim foi quando eu fiquei com a boca cheia de afta e eu me peguei babando a comida. Ali é o fim ali para mim foi o fundo do poço. Alguém ter que dar comida na minha boca e eu babar a comida. Então isso para mim foi muito ruim, porque você fica numa sensação de que você é impotente total. Ali eu tinha a sensação de que eu não servia para mais nada, porque eu não consegui nem comer sozinha. Então, ali, esse foi, para mim, foi o pior. E o momento de maior superação, para mim, eu acho que foi ter perdido o medo do câncer. Porque, e assim, e lidar com o câncer normal. O câncer, para mim, hoje, é como se ele fosse o peito que eu perdi, eu troquei pela doença. No começo, eu ficava assim, ai meu Deus, será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou dormir? Eu ficava assim, eu dormia, eu falava, gente, será que eu vou acordar? E não é assim que o câncer te mata, né? Não é um infarto. Você não vai dormir, não acorda mais. Mas eu nem pensava isso. Então, assim, a minha maior superação hoje é eu não tenho medo do câncer mais. Se o médico fala para minha Mariana, apareceu um outro tumor ali. Ah, tá bom. Posso ir para Disney e depois, quando eu voltar, eu faço a químio? Eu tô assim. Mariana, ó, agora nós tratamos esse, vai aparecer o outro. Ah, não, tá bom. Tá bom. Porque eu já vivi com 2, então vivi com 3, vivi com 4. Não que assim, você fala, nossa, olha, ela tá falando que é legal ter câncer. Não, não é isso. Eu tô falando que não tenho medo. A primeira vez que eu falei sobre o câncer foi também numa palestra na escola que eu trabalhava. Um aluno virou para mim e perguntou: como é que você faz para viver com medo? Aí eu pensei, mas eu não tenho medo. Mas ele estava com medo por mim, né? Ele tinha medo por mim, mas eu não tinha medo. Só que se eu falasse aquilo para ele, ele não ia entender. Aí eu falei para ele, mas quem disse que eu não tenho medo? Eu tenho medo. Mas, na verdade, a pessoa que está de fora, que não está passando, não entende muito bem o que se passa. E eu não sou a única que pensa assim, não, viu gente? Tem muita gente que pensa como eu. A grande maioria, gente. Vocês têm que ver como é uma sala de quimioterapia. Parece conselho de classe. A gente grita, a gente chama as enfermeiras, leva comida. A gente chega lá e fala, a gente não chega e fala, qual a sua disciplina? A gente fala, seu câncer é onde? O do turbante azul, você é aí no fundo, isso. Tira esse lenço, tá parecendo Piratas do Caribe. Era tipo assim. A gente brincava, mas aí tinha momentos que a gente chegava, aquela pessoa não tava lá, e a gente falava, cadê fulano? Ah, fulano morreu, tal. Então, tipo, a gente vai, entendeu? Então, se aprende que um dia você tá, no outro dia você não tá. Um dia você tá, daqui 21 dias você não tá. Então, eu vou ficar 21 dias morrendo de medo? Não, então essa é a grande superação, é você viver sem ter medo da doença. É a doença que tem que ter medo de você. É mais ou menos, acho que é isso. Ô, Mariana, Oi, eu queria fazer mais uma perguntinha. fica à vontade. Porque assim, quando alguém vem desabafar com a gente quer apoiar, mas a gente fica assim, pisando em ovos, sem saber o que falar. Então, você falou um pouco disso na nossa conversa agora, mas eu gostaria assim, se alguém chegar para mim e vir falar, desabafar que está com câncer, o que eu devo falar no momento para essa pessoa se sentir apoiada e não sentir isso que eu tô achando que ela vai morrer, que não vai dar certo? Como que eu posso contribuir para essa pessoa? O que falar? Olha, essa pergunta, assim, é muito mais fácil eu te falar o que não falar do que o que falar. Porque, por exemplo, quando eu estava doente, teve uma outra professora que ficou doente também, onde eu trabalhava. E ela fugia de mim
no corredor. Ela não queria encontrar comigo, porque ela olhava para mim e ela via como se fosse refletido o que ela ia passar, e ela não estava preparada, por exemplo. Então, nesse caso, você não tem que falar nada. Né? Nesses casos que você vê que a pessoa não está preparada para ouvir nada, a melhor coisa que a gente tem que falar é o silêncio, porque a pessoa não vai dar nem abertura para você falar. Então, esse é o primeiro caso. Agora, se a pessoa chegar e fala comentar com você, não, mas eu tenho câncer. Aí você trata com naturalidade. Ah, você faz tratamento? É câncer de quê? Ah, tá. Ah, legal. E você tá se sentindo bem? Tá indo tudo bem? Tá. Ah, que bom. Então, ó, força aí, vai dar tudo certo, viu? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. É só assim. Então, cada pessoa reage de um jeito. Então, tem aquela que não vai querer falar, tem aquela que vai entrar em depressão, tem aquela que vai querer falar muito, que quando ela fala, ela mesmo já pensa o que ela está falando. Então, você tem que, assim, a gente trabalha em escola, é bom para isso, porque a gente faz uma leitura da pessoa, você sabe o que ela está querendo naquele momento. Tem pessoa que só vai querer falar, então você só vai ouvir, e vai, no final você vai falar, olha, eu estou aqui, eu não sei nem o que você está sentindo, eu não posso te ajudar em nada, a não ser quando você quiser conversar, eu estou aqui, nem que seja só para te ouvir. E aí eu acho que isso é o melhor. E não falar nada negativo, né? Não falar nada assim, querendo ser investigativo, porque você não é o médico, né? Nem o médico pergunta isso pra gente. Então, trata com naturalidade. Eu acho que esse é, faz uma leitura da pessoa e haja com naturalidade, que eu acho que isso é sensacional. Respondeu, Sol. Ó, o Heleninho colocou aqui no chat o Peitando Câncer, né? Que é o blog, né, Mari? Tem a página tem o blog, tem a página no Insta, que é o @peitandocâncer, e tem a fanpage no Facebook também, @peitandocâncer, é o mesmo nome. Então é só jogar lá que vocês conseguem me achar. E tem as minhas páginas mesmo, que são as pessoais, mas aí eu não posto nada lá para não misturar. Mas vocês me acham também como Mari Galho. Então pode me procurar lá no blog que a gente conversa também. Tem gente que me adiciona para conversar no privado. Pode me chamar também, que eu sempre estou conversando com as pessoas, eu passo o dia inteiro me dedicando. E aí a gente volta muito naquilo de cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu não tive nem tempo de pensar que eu não estou trabalhando, porque o blog me consome quase que o dia inteiro, porque é postando, recebendo mensagem, um monte de coisa. Então isso aí é bem legal, e eu gosto e é útil, né, para as pessoas, e para mim também, né, que fico em casa aqui, aprendendo também, né. Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, o Acabei de ver a Lucas página. 199 acabou de ver a página, já me seguiu, muito obrigada, viu, gente? É, Às vezes eu posto coisa lá, e que nem essa semana eu postei uma moça que está fazendo micropigmentação na sobrancelha de quem perdeu de graça, né? Isso é muito importante. Eu fiz também, isso ajuda muito na autoestima, você perde a expressão sem sobrancelha. Então eu pedi para as pessoas compartilharem. Então, assim, é legal estar na página, porque cada um de nós conhece muita gente. E às vezes não me segue, mas segue você e você consegue passar. Teve da tatuagem que faz bico do peito também, que teve um tatuador que fez. E assim, e o que eu quero falar assim, as pessoas não precisam de tatuagem e micropigmentação só em outubro. Então, era legal se essas ações ocorressem em outras épocas do ano. Por isso que às vezes eu bato muito na tecla do outubro rosa, porque uma pessoa precisa de sobrancelha, às vezes em abril, e não vai ter essa promoção. Onde eu fiz, ela me arrumou para o meu casamento, eu sempre vou lá. E eu fiz em abril. Ela falou: vem, Maria, eu vou fazer em você, porque você já está muito falhada, a sobrancelha, então eu vou fazer. E aí ela fez. Então, ela não postou, não fez nada, mas foi uma ação social, né? Porque eu precisava em abril, eu não precisava em outubro. Isso é muito importante da gente falar também, que não é, né, setembro, a gente não tem que falar só de suicídio em setembro. E quem faz isso em outras épocas do ano? Então, isso tem que ser falado o ano inteiro. Por isso do blog também. E se alguém souber de ações sociais assim, pode me mandar que eu reposto no blog também. legal, Mari. Eu sei que você tem horário, tem
coisas aí para você fazer. Por nós, eu tenho certeza. A Não, a gente gente pode depois ficaria. marcar outros dias só para bater papo, não tem problema. Isso, nós ficaríamos com você aqui. Eu quero agradecer. Faz anos que eu não vejo a Mari pessoalmente, né? E a gente era vizinha, hein? A gente era vizinha, ia para a escola todo dia, voltava juntas, né, Mari? Dava carona no a casinho, gente... aquele casinho, se contar, se aquele cá falasse. É verdade, a gente ia para a escola Ô, juntas. Nathalie, vai lá pro meu blog que a gente conversa todo dia. Isso. Ô, chefa, ela morava ali perto da sua casa, viu? Então, eu ficaria ouvindo, a gente tinha muitos papos bons, eu sabia que ela era boa de papo, por isso eu trouxe ela para conversar com a gente, né? E aí eu digo assim, Maria, essa pandemia, ela, para mim, é o ano da educação, sabe? E não é só a educação tradicional, do conteúdo, de nada disso. Eu acho que a gente está aprendendo muitas coisas diferentes, né? Não sei se e de formas diferentes, outras coisas. A gente está percebendo que o tradicional, aquele conteúdo, a gente vai buscar, se acha, né? Mas o que a gente está aprendendo com essa pandemia, esse bate-papo, eu não sei se aconteceria, né? Se fosse no presencial. Apesar de ser online, é o ano da humanização, né? A gente se tornou muito humano em 2020. A empatia foi muito importante para a gente esse ano. A gente sente falta do outro, né, Mari? Então, assim, para mim é o ano da educação, a gente está aprendendo o valor dela, né? Você falou muito do ser, da qualidade de vida, né? E não do ter, do desacelerar. Então, a Roberta também passou um videozinho bem legal para terminar a palestra dela semana passada, né? Que a gente tem que desacelerar mesmo, né? Não é por causa do câncer, não é ele, é porque a gente tem que enxergar outras coisas. Sim, ele foi só o caminho. E isso é só o meio, né? E eu queria que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo, que foi Maria de Lourdes já está me maravilhoso. seguindo. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada a todo mundo. A Lourdes é a nossa mediadora, viu? Muito ela obrigada. É maravilhosa também. Daqui a pouco ela abre o microfone dela, aí os cachorros latem, aí fica barulho, que no final a gente gosta de bagunça, tá? Aí você faz as suas considerações, por favor, Mari. Faço. Então, primeiro eu queria agradecer a todos vocês. Vocês foram, acho que, a plateia mais carismática que eu já tive. Participaram muito, isso é muito legal. E eu queria, como consideração final, além de agradecer a todos vocês, a paciência, que eu sei que está todo mundo bem cansado, estou vendo o rostinho de vocês aí, me deram esse feedback muito legal. Eu espero todo mundo que quiser bater um papo comigo lá no meu blog. Eu converso, faço videochamada, tá num momento ruim, me chama lá que a gente conversa, não tem problema. E eu só queria falar para vocês que vocês me perguntaram qual era a minha maior superação, era não ter medo. E eu queria isso de vocês. Não tenham medo de viver, porque às vezes você fica tão preso ao medo de viver que você não vive. E aí quando você vai perceber, já é tarde demais. Então é mais ou menos aquele clichê de fique perto de quem você ama, porque você não sabe se você vai estar aqui mês que vem, amanhã. Não tenha medo de viver, viva. Às vezes você tem um sonho e tem medo de realizar, porque o que a pessoa vai pensar de você, né? Agora já fala, vai virar blogueira? E se eu quiser? Vou virar, e daí? Né? Pelo menos eu tentei. Porque aquele que não tenta vai sempre te criticar, porque você vai ter a coragem de fazer o que ele queria, mas não vai fazer. Então não se prenda, o mundo está mudando. O que antes não era legal, hoje vai passar a ser. E vice-versa. Então, se você tem um sonho, vá atrás. Se você quer dar uma guinada na sua carreira, dê. Se você quer fazer uma faculdade, mas não é o que a sua família quer, faça. Porque a felicidade só fica dentro de você. Não tenha medo de viver, não tenha medo de ficar doente, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, viva, né? Uma vez nessa palestra perguntaram para mim, o que te faz
vão ter gana de acordar todo dia e superar o câncer? Eu falei, viver. Ué, simples assim. O dia que eu parar de querer viver, para que eu vou lutar? Então, enquanto a gente tem a nossa vida, a falsa ilusão de que a vida está ali todo dia, a gente sempre deixa para amanhã alguma coisa, porque a vida vai estar ali. Mas quando você se depara com a possibilidade dela não estar mais ali, você não deixa mais para amanhã. Então, não deixa, vá viver. Então, o seu maior objetivo de vida tem que ser a própria vida, que já é o suficiente, o resto você faz. Então, acho que é isso. Mari, obrigada de novo. Gente, obrigado por vocês estarem aí com a gente. Tem Eu alunos que dos agradeço. 8º, dos 9º, dos 6º, 7º, tem mãe, tem agente escolar. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, professores. Mari, muito, muito obrigada, viu? Eu